dia, graça e paz. Todos bem? Te convido nesse momento onde você está, no teu lar, para se colocar na presença do Senhor, para juntos louvarmos e engrandecemos o teu santo nome. Amém? Olá, bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Novamente aqui nós estamos para celebrar, para adorar e para aprender da palavra do nosso Deus. É bom agradecer a Ele pela vida, é bom agradecer a Ele pelo respirar, é bom agradecer a Ele pela família. Por isso nós começamos esta manhã meditando as palavras do salmista. O Salmo de número 107, verso 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre.
O amor de Deus não para. E este amor é para mim e para você nesta manhã motivo de estarmos bem. É por este amor que nós estamos aqui bem e guardados pela graça do Senhor. Vamos orar neste momento, vamos agradecer a Ele por este tempo juntos aqui. Nós já louvamos e nós vamos, através deste tempo devocional, também aprender mais e mais juntos, reunidos aqui como igreja. Por isso, ore comigo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio da vida, te agradecemos pelo teu cuidado, e te louvamos porque em tudo o Senhor tem nos guardado. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, o teu amor é real, é eterno, e assim nós desfrutamos dele. Aceita agora, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos acompanhar o vídeo do Ministério Infantil nesse tempo gostoso, nesse tempo de aprendizado, neste tempo também em que não apenas as crianças são tocadas e alcançadas, mas nós também somos tocados, alcançados e vivemos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, fique com esse vídeo, fique com esse momento especial preparado pelo Ministério Infantil para cada um de nós. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, os pássaros a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, criançada! Bom dia, igreja! Tudo bem com vocês? Estão todos aí já acordadinhos, já tomaram o seu café? Então hoje a tia Elaine vai falar com vocês, vai falar um pouquinho sobre dons e talentos. A gente vai ler lá em 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 6, está escrito assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Olha só, a tia Elaine tem aqui nessa mesinha aqui alguns tipos de luvas. Eu tenho essa primeira luva aqui. Você conhece? Já viu uma luva dessa? Olha só, essa luva, ela serve para quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem que colocar no forno, né? Então, quando você vai retirar o bolo do forno, você precisa proteger a sua mão do calor. Então, ela serve para isso, para você pegar em alimentos bem quentes e não deixar a sua mão se queimar. Ela é bem forte e protege bastante. Eu tenho também aqui essa luvinha aqui, olha só que luvinha mais engraçada, fica os dedos todos de fora. Essa luva aqui, ela é bem usada para quem faz musculação ou alguma atividade física que sua mão vai ficar muito tempo ali segurando alguma coisa e pode machucar a sua mão. Para quem anda muito de bicicleta, né? Olha, quando você vai fazer musculação, você tem que puxar uns pesos assim, então ela evita que sua mão se machuque aqui, que dê calos, que dê bolha, e sua mão fica bem dolorida, né? Aí não é legal. Eu tenho também aqui essa luva aqui, olha só. Acho que você já viu uma luva dessa aqui, não é mesmo? Essa luva aqui é uma luva de borracha. Ela serve para quando a gente vai mexer com jardinagem, né? Eu gosto de pôr a mão na terra, mas quando a gente não quer sujar a mão, então ela serve para proteger a sua mão da terra, que fique suja. Quando você vai lavar uma louça, para que sua mão não molhe, ou algum produto químico, né? Tem pessoas que têm alergia a algum produto e a mão fica toda dolorida, machucada. Então ela protege a sua mão, né? Você vai lavar um banheiro, produtos muito fortes também, ela protege bem a sua mão, não deixa que esses produtos químicos passem pela sua mão. Tenho aqui também essa luva aqui. Essa luva aqui, você deve ter algumas na sua casa aí também. É uma luva de lã. Ela te protege do frio. Quando está muito frio, você coloca, sua mão fica bem quentinha. Você pode lavar vasilha com essa luva? Não pode, né? Porque a água vai passar toda para a sua mão. Então, ela só serve para te proteger do frio. E eu tenho aqui também
essa última luva aqui, ó. É uma luvinha bem apertadinha também. Ela é bastante usada por pessoas que mexem na parte de culinária, né? Vai fazer algum alimento para vender. Então, para você não ficar com a sua mão direta em contato com o alimento, você coloca essa luva, que aí você vai vender. O produto tem que estar bem limpinho, bem certinho, né? Não pode colocar a mão ali em contato. Ela serve também, ela é muito utilizada, né? Tem umas que são transparentes por médicos quando vão fazer algum tipo de cirurgia, né? Então, ela é bastante usada ali também por médicos, por pessoas profissionais da saúde. E olha só como ela é bem apertada, protege bastante também. Criançada, a igreja também é como essas luvas, né? O corpo de Cristo, né? A igreja de Cristo. Na igreja existem várias pessoas, como essas luvas aqui, cada uma com uma função diferente. Então, cada pessoa na igreja tem uma função diferente. Deus nos deu dons diferentes e talentos para cada pessoa. Cada um tem um dom e um talento diferente. Os dons, eles são dados por Deus, né? Pelo Espírito Santo de Deus, para todo aquele que crê em Deus. E os talentos, a gente nasce com eles, assim, e desenvolve com o tempo. A tia Elaine gosta muito de dançar. Nem sei se eu danço muito bem, mas eu uso esse talento que Deus me deu, e aí eu vou nas aulas de dança lá da tia Gi, e a gente desenvolve, né, esse talento, e através da expressão corporal, a gente leva a mensagem de Jesus para as pessoas que não conhecem a sua palavra. E tem pessoas que têm um talento de cantar, né? Canta cada louvor lindo e maravilhoso. Tem pessoas que sabem tocar algum tipo de instrumento. Então descubra qual é o seu dom, qual é o seu talento que você tem, que você pode usar ao serviço do Senhor, né? Para levar a mensagem de Deus. Deus nos deu dons e talentos para a gente ajudar a salvar vidas, não para ficar escondido ou ficar guardadinho. Não tenha vergonha, tá bom? Porque você vai orar e pedir para Deus, o Espírito Santo de Deus, te ajudar a desenvolver os seus talentos e a usar os dons que Deus te deu. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijos, um abençoado domingo para todos. Até mais. Tchau! Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Com todo o nosso esforço e num só coração, a gente faz um mundo bem melhor. A Sara, o Miguel e o Davi já sabem muito bem o que fazer. Do amor de Deus o mundo vai ouvir. E vamos começar, eu e você. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo e Ele oferece o seu amor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. 3 palavrinhas num só coração. Todo mundo junto numa só missão. Semear o amor do nosso Pai do céu. Colher os seus abraços é o nosso troféu. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Muito bom louvarmos a Deus, muito bom aprendermos da sua palavra na linguagem das crianças, e é muito bom nós meditarmos um pouco agora também juntos e nos consagrarmos diante de Deus, preparando o nosso coração para a aula, para aquilo que foi preparado, como daqui a pouco nós vamos receber.
Mas antes eu quero dividir um texto com você, o texto do profeta Miqueias, capítulo de número 7, verso de número 7. Convido você a essa leitura bíblica para esta manhã, para a nossa meditação, na qual diz assim a palavra do nosso Deus. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Nós cremos que Deus tem nos ouvido nesses últimos dias. E cremos que o nosso clamor e aquilo que nós temos percorrido, buscando entendimento nos caminhos do clamor, faz com que a gente reconheça o quanto Deus tem nos ouvido. Mas antes de nos ouvir, nós temos atentado para muitas coisas. Antes de nos apresentar para que Ele nos ouça, nós temos nos atentado a muitas coisas. Temos parado e prestado atenção em muitos acontecimentos também. O povo de Israel estava vivendo um tempo de desolação, um tempo de correção, um tempo no qual o próprio povo havia decidido não obedecer a Deus, e agora, aqui o profeta Miqueias, trazendo uma sentença sobre o povo, demonstra de forma muito clara toda a desgraça que havia caído sobre Israel. E ele vai listando todos os acontecimentos presentes e aquilo que ainda estava por vir sobre a nação de Israel, em decorrência da sua desobediência. Mas é muito interessante quando o profeta ele toma a proporção em trazer à luz a realidade e compartilhar com o povo o que era necessário fazer agora, nesse tempo, neste momento. Olhar para frente ou olhar para as circunstâncias apenas não era o óbvio de se fazer e não era o suficiente para se receber. Mas agora era necessário então aguardar, era necessário então clamar e era necessário então se arrepender. Os caminhos do clamor traz para nós também arrependimento. Entender que estes caminhos precisam ser trilhados através de um sentimento de esvaziamento e arrependimento, trouxe para o profeta Miqueias uma revelação diante do povo que para mim e para você nesta manhã precisa ser um exercício da nossa caminhada de fé. E o profeta ele expressa de uma maneira muito contundente a sua palavra dizendo: quanto a mim, esperarei. Quanto a mim, eu aguardarei. E nessa tradução que nós compartilhamos, ele diz: eu ficarei atento. Nesse aguardo, nesta espera, eu também ficarei atento ao que Deus tem para mim. O que Deus tem falado com você nesses últimos dias, meu irmão, minha irmã? O que Deus tem sinalizado diante dos seus olhos nesses tempos tão desafiadores? O profeta Miqueias está falando a respeito daquilo que Deus, o nosso Senhor, aquele que tem sido o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que tem nos libertado, aquele que tem nos livrado e aquele que tem nos guardado, o que Ele tem falado aos nossos corações, o que Ele tem colocado diante dos nossos olhos. Pois o meu Deus tem algo a me revelar. Ficarei atento àquilo que Deus tem para me mostrar. Quanto a mim, ficarei atento esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Os caminhos do clamor permitem que eu e você levantemos as nossas vozes, as nossas petições, os nossos clamores, sejam eles individuais ou coletivos, para que Deus possa receber no seu trono de graça aquilo que precisa ser apresentado a Ele. E aquilo que você tem ouvido e precisa ser agora apresentado para que o Senhor ouça nesta manhã, faz com que paremos um pouco e comecemos a olhar para dentro de nós. Comecemos, assim como o povo de Israel, a consciência de um momento de arrependimento, consciência de um momento de dependência, consciência de um momento de mudança de rotas, de caminhos, de escolhas, de posicionamentos, de atitudes. Eu quero convidar você nesta manhã a um tempo mesmo de quebrantamento diante da presença de Deus.
Talvez você não esteja no mesmo caminho escolhido pelo povo de Israel, em desobediência, em insistências equivocadas, mas tem vivido em meio a murmurações, tem vivido em meio ao desânimo, tem vivido em meio à escolha de entregar os pontos e dizer que não é mais possível continuar desta forma. Então, assim como o profeta Miqueias coloca diante do Senhor a sua própria condição individual, eu quero apelar nesta manhã para que você também esteja diante de Deus dizendo: Senhor, quanto a mim, quanto a minha pessoa, independente do que esteja acontecendo na minha casa, independente do que esteja acontecendo na minha situação profissional, com as pessoas que convivem comigo, quanto a mim, eu quero esperar, eu quero confiar, eu quero entregar e eu quero de fato ficar atento para ver o que o Senhor fará, como o Senhor ouvirá a minha oração e o meu clamor e como o Senhor me livrará de tudo isso. Desta forma nós dependemos de Deus. E depender de Deus significa entregar a Ele todos os nossos temores, todas as nossas preocupações, todos os nossos anseios e pedir a Ele que possamos entender este caminho, entender esta trilha que talvez possa ser uma trilha bem desafiadora nesses tempos em que temos vivido. Mas eu preciso entender o que o Senhor quer de mim. E entender o que o Senhor quer de nós significa neste momento também pedir a Ele consagração pessoal, pedir a Ele consagração e convicção da nossa vida e da nossa caminhada. Nós vamos, ao concluir esta palavra, nos quebrantar e nos ajoelhar diante do seu altar, diante dos seus pés e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me diante de Ti, diante da Tua presença. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e eu quero reconhecer, crer, confiar que o Senhor me ouvirá. Nós vamos orar neste momento. E você vai se consagrar, você vai se entregar e você vai se colocar na presença de Deus. Lembrando que neste momento é tempo também de confessarmos diante dele as nossas inquietações e as nossas necessidades mais profundas. Quero orar por você neste momento. Quero orar pela sua casa. Quero orar pelos seus dias. Como têm sido os seus dias? Se você tem tido vontade de desistir, eu quero dizer para você: não desista. Quero dizer para você: continue atento, continue esperando, continue confiando. Deus está cuidando dos seus passos e Deus está pronto a falar com você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada família nesta hora e declarar toda sorte de bênção sobre cada um dos teus filhos, que esta palavra possa trazer orientação, discernimento, fé e confiança, acima de todas as coisas, que possamos, assim como esta palavra nos encoraja, quanto a nós ficaremos atentos, nós aguardaremos, ficaremos esperançosos naquilo que o Senhor nos dirá e certamente nos livrará. Que a tua bênção seja sobre nós, assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar este próximo cântico e eu convido você com alegria a cantar, a agradecer, a louvar. E enquanto o próximo cântico for entoado, que você possa também fazer ali a sua contribuição. Eu louvo a Deus pela sua vida que tem contribuído, tem sido fiel, tem sido firme, tem sido forte, não tem negociado esta fidelidade que o Senhor espera de nós. Mas uma fidelidade que vem acompanhada de gratidão, que a sua gratidão possa ser expressada através deste momento de agradecer mesmo, através deste cântico, de contar as bênçãos também através deste momento, que a expressão da sua vida, a expressão da sua gratidão seja então colocada através deste momento que nós insistimos tanto em declarar que a missão não pode parar. Vamos louvar o Senhor com alegria e vamos consagrar a Ele as nossas vidas.
Glória a Deus, nós estamos encerrando este tempo devocional. Se você fez a sua oferta, se você transferiu os recursos, nós já vamos orar, consagrando este momento também. Lembrando que logo a seguir a escola dominical vai começar. Nós temos aí um desafio de aprender a palavra do Senhor online, mas não deixa de ser importante que nós estejamos conectados nesse mesmo link para receber aquilo que foi preparado, assim como as outras salas estarão vivendo também, através dos seus professores, o compartilhar deste estudo. No próximo mês nós temos algumas novidades, como já compartilhado. Se o Senhor assim nos permitir, se a pandemia não avançar a ponto da gente ter que fechar as portas, coisa que a gente não considera neste momento, avançando com toda a segurança, mesmo com um percentual menor, dentro de uma fase mais restritiva, a nossa intenção é continuar. E se Deus nos permitir, assim como foi anunciado, no próximo mês de abril, o primeiro domingo de abril, nós teremos culto presencial pela manhã, com celebração da Ceia do Senhor. E depois nós teremos o culto gravado à noite. E nos domingos seguintes, a gente segue normalmente como temos feito. A Ceia do Senhor, do culto da noite, passa a ser no segundo domingo. E os cultos noturnos também, segundo, terceiro, quarto e quinto domingo, se assim tiver. Mas o que muda é que nós teremos então, a partir do próximo mês de abril, o culto matutino com celebração da Ceia do Senhor, e não teremos escola dominical, apenas a celebração então cultica pela manhã. Assim nós temos outros desafios, temos outros avisos. Na próxima semana nós teremos o Drive da Mocidade, Drive de movimento de ação social, e eu creio que vai abençoar também a vida da nossa igreja. E você pode acompanhar todas as nossas programações através do nosso boletim, dos avisos que são dados. Que você possa estar orando grandemente pela vida da nossa igreja, orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, para que estes dias difíceis que temos vivido possa passar o quanto antes e nós possamos então descansar confiados que o Senhor tem cuidado de nós. Vamos orar, vamos consagrar os recursos que foram transferidos, consagrar as nossas casas e logo em seguida pedir que o Senhor abençoe a nossa aula de escola dominical. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este tempo aqui reunido, que cada um dos recursos que foram entregues diante da Tua presença possa trazer benefício para a Tua casa. Dá entendimento, sabedoria, discernimento para a administração e que nunca venha faltar o pão de cada dia no lar de cada um dos Teus filhos e filhas, que nunca venha faltar o trabalho, que nunca venha faltar recurso para que a Tua missão seja expandida mais e mais. Te agradecemos por tudo e agora te pedimos, abençoa a nossa aula de escola dominical, aquilo que foi preparado, dá entendimento a cada um de nós, assim nós oramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um excelente domingo, tenha um tempo de comunhão maravilhoso com a sua família. Que Deus fale ao seu coração e logo mais à noite estaremos aqui em culto presencial, lembrando, às 18 horas, enquanto durar aí o toque de restrição, o nosso culto noturno é às 18 horas. Deus te abençoe, uma ótima aula, fique na paz. Graça e paz, amados. Prazer estar aqui novamente para a gente compartilhar mais um estudo da Palavra de Deus, da nossa lição, maturidade cristã, né? Hoje nós temos um tema importante, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse estudo. Na última aula, o nosso tema foi sobre arrependimento. Estão lembrados? Eu vou tentar agora aqui mostrar compartilhar com vocês a tela, para a gente poder ser mais breve no nosso estudo, aproveitar melhor o nosso tempo. Amém? Nossa lição de hoje fala sobre santificação e perfeição cristã. E é uma lição, um tema complexo. Pelo nosso curto espaço de tempo, nós vamos fazer um breve resumo desses dois temas aí, sobre a luz da nossa doutrina metodista, amém? Eu só queria lembrar, da última aula, nós pedimos para vocês fazerem uma tabela, explicando uma situação que você tenha vivido. Então, eu dei esse exemplo aí, seria, por exemplo, uma discussão familiar em que você tem ficado com raiva, você gritou, você foi agressivo, ou você guardou uma mágoa.
Como eu superei? Às vezes a gente não supera. Então, no final da última lição, não deu tempo de eu passar para vocês a conclusão disso aí. O que a lição nos ensina? Diante dessas situações, nos arrepender, buscar um novo caminho, pedir a Deus que nos molde, que nos perdoe e mudar de atitude. Numa próxima vez que você estiver passando por essa mesma situação, que a sua atitude seja diferente e que você supere na graça de Deus. Amém? Esse era o exercício da semana passada, que a gente não deu tempo de fazer. Então, na semana passada, a gente falou sobre isso aí. O João Wesley dizia, a conversão tira o cristão do mundo. O arrependimento dos pecados nos aproxima de Deus. Mas o processo de santificação tira o mundo do cristão. Então, nós vamos no nosso texto básico, que está na Epístola de João, né? As 3 cartas de João atribuídas a ele. O tema principal é o amor. Para João, Deus é amor. Quem o conhece, nasce dele, é filho de Deus. O primeiro versículo eu vou lendo e a gente vai comentando, tá bom? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, João está dizendo, você é filha de Deus, eu sou filha de Deus. Não sou ainda exatamente como ele é, mas na glorificação, quando estivermos com ele face a face, seremos semelhantes a ele. Amém? E continuando, no versículo, os versículos para frente. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E aí esses 3 primeiros versículos culminam no versículo 3, que ele diz, todo aquele que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, aqui é o resumo da nossa lição, quando fala de santificação, porque se eu sou filha de Deus, se eu tenho essa esperança que vou viver com ele, então eu preciso me tornar semelhante a ele. Como uma criança que tem o pai como um herói e quer ser igual ao pai quando ele crescer. Amém? Continuando o texto de João, ele diz, porque todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. E vocês, quer dizer, nós sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. E todo aquele que permanece nele não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem conheceu. Então, João mostra 2 lados. Deus é santo, nele não há pecado. Tem um outro lado das pessoas que permanecem no pecado. Então, quem permanece no pecado não está do outro lado. E o que é o próximo versículo que ele fala. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Mas quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, então, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E todo aquilo que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Então, o que o João está querendo resumir aí e dizer para a gente? Nós somos filhos de Deus, nos aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, e temos, da parte dele, essa vontade de não permanecer pecando. Porque quem é nascido do pecado é filho não de Deus, mas filho do diabo. É bem claro, aquele que pratica o pecado é do diabo. Nós que somos filhos de Deus, temos a semente de Deus. Temos que permanecer dele. Então, não podemos viver no pecado. Dessa forma, então, sabemos quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E aí ele dá um exemplo prático. E também quem não ama seu irmão.
O texto de Romanos também, 6, a lição sugere que a gente leia todo, mas eu fiz aqui um resumo. Então, o que eu faço? Eu peco. O que diremos então? Vamos continuar no pecado para que a graça aumente? De maneira alguma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Portanto, o que Paulo diz aos romanos serve para nós também. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, como filhos de Deus, é uma luta contínua. Não podemos continuar no pecado, não podemos deixar que ele domine o nosso corpo, fazendo apenas aquilo que nós desejamos. O Romanos 13:10 diz, é a prática no final, quando João fala, que o amor é o caráter do cristão. Então, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Essa é a busca. O amor deve ser a nossa motivação para a santidade. No sentido de que devemos expressar o nosso amor por Deus, buscando ser como Ele é, buscando ser santo como Ele é, porque o nosso maior objetivo deve ser o amor. Hein? E aí, falando um pouco de santificação. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, o que seria então santificação? Pela nossa lição aqui, e está lá um resumo no sermão 19 de John Wesley, que ele fala, o grande privilégio de sermos nascidos de Deus. A santificação, então, seria esse processo. O processo é aquilo que tem início, meio e fim. É um processo constante, então, ele na verdade, ele vai crescendo em processo constante de crescer. Em que eu tenho que crescer? Na graça e no conhecimento de Deus. Isso é que é santificação. Se você guardar essa frase aí, a gente já vai ter aprendido uma grande mensagem no dia de hoje. O que é santificação? Um processo constante de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, isso é que nós devemos buscar. De que forma? Bem, primeiro aprender. A santificação, ela é obra do Espírito Santo. Ela não é obra do pastor, não é obra de nenhuma denominação. O próprio Espírito Santo é que traz esse desejo de sermos santos e que nos ajuda nessa busca de santificação. A santificação também é algo perceptível por outras pessoas. As pessoas podem ver, diferenciar, aquele ali é um filho de Deus, buscando santificação, aquele é um homem santo. A nossa lição fala que ela pode ser percebida, por exemplo, pelos atos da pessoa, pelas obras da pessoa, então atos de piedade, obras de misericórdia, que eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide. Então, a santificação, obra do Espírito Santo, é algo perceptível por outras pessoas, é acessível a todos. Isso é importante também, a gente entender. Não é só para a liderança, não é só para os pastores, não é só para os bispos, é para todos os filhos de Deus. A santificação é que nos leva a uma perfeição cristã. Então, quando eu caminho na santificação, eu busco uma santificação, eu estou caminhando para uma perfeição cristã. E a perfeição cristã é a plenitude da santificação. Então, ao nos tornarmos perfeitos cristãos, nós poderemos dizer que somos santos. E em qual momento isso? Como eu disse, a totalidade vai ser no céu, quando formos glorificados. Mas na terra devemos buscar esse crescimento. O Romanos, então, 6, esse texto também é sugerido para lermos, e ele fala, então, sobre a vida de santidade. Mas agora, então, que nós estamos libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo dizendo aos romanos, olha, agora vocês estão libertos do pecado.
Agora, nós estamos ligados a Deus. O fruto que nós devemos produzir é um fruto que leva à santidade. E qual que será o fim? A nossa vida eterna, que é o dom que Deus nos deu gratuitamente através da morte de Jesus Cristo. E o que seria, então, perfeição cristã, no ponto de vista da nossa doutrina metodista? Nós podemos entender lá em 1 Pedro 15, 16, que ele diz assim: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, a nossa busca por essa santificação, porque nós amamos um Deus, nós servimos a um Deus, e nós queremos ser semelhante a Ele, e Ele é santo. Então, nós devemos buscar essa santidade. Passo a passo, a caminhada cristã, às vezes a gente cai, muitas vezes, né, amados? E a gente tem que nos arrependermos pela lição passada e procurarmos, passinho a cada dia, estar mais próximo do nosso Pai Celeste. O que externamente nós podemos demonstrar que estamos no caminho buscando a santidade, né? Nossa doutrina metodista fala, não fazer o mal. Então, quando eu me abstenho de fazer o mal, são mudanças externas que as pessoas podem ver. Só que a nossa doutrina, ela complementa essa frase, né? Mas zelosamente fazer o bem. Então, assim, não é só, eu não faço mal para ninguém. Ótimo. Mas você precisa, de forma zelosa. Zelosa quer dizer, de forma completa, dando o seu melhor, fazendo aquilo de todo o seu coração. Fazer o bem. Então, não só nos abstermos de fazer o mal, mas fazer o bem. E atender às ordenanças de Deus, que é a palavra dele. Então, essas são aquilo que o mundo pode ver na nossa vida como filhos de Deus. Que nós não fazemos o mal, não praticamos nenhuma obra do mal, mas nós zelosamente fazemos o bem. Tem mais algumas marcas do metodista aí, a lição recomenda a gente ler lá, sobre o amor, o evangelismo, né? Essas são algumas marcas cristãs, mas eu vou me resumir aí somente nessas 3 aí: não fazer o mal, zelosamente fazer o bem e atender às ordenanças de Deus. E as mudanças internas, o que John Wesley chama de temperamento santo, seria o fruto que o Espírito Santo gera no nosso coração: amor, alegria, paz. Agora, Wesley considerava o amor como a essência da santificação cristã. Então, quem não ama o irmão não pode dizer que é cristão, né? Deus é amor, nós devemos buscar ter em nós, o nosso caráter deve ser de uma pessoa que busca amor, que ama em todos os seus pontos de caráter, certo? Para John Wesley, a santificação cristã e a perfeição, elas são quase a mesma coisa. A gente não consegue a perfeição cristã aqui na Terra, mas devemos crescer em graça e avançar diariamente no conhecimento e no amor de Deus. Não existe nessa vida uma perfeição tal que, eu sou tão perfeito que eu não preciso mais obedecer o mandamento de Deus. Enquanto nós vivermos na Terra, nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a pecar, então nós estamos sujeitos a um corpo corruptível, né? Então, a perfeição cristã, ela se revela na vida daquela pessoa quando nós podemos falar assim: estou crucificado em Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que Paulo falou lá aos Gálatas, e que a gente tem que ter esse versículo assim na nossa mente: Cristo vive em mim, não sou eu mais quem vivo. Quer dizer, as minhas atitudes não são as atitudes que eu quero fazer, que eu quero tomar. A gente fala, nós crentes, nós não temos a síndrome de que eu nasci assim, eu vou morrer assim, não. Eu hoje sou melhor do que fui ontem, mas eu quero amanhã ser melhor do que eu sou hoje, tá? Por quê? Porque Cristo vive em mim, e eu preciso me assemelhar cada vez mais, ser varão perfeito, semelhante ao nosso Deus. Então, essa pessoa que busca a perfeição cristã, uma pessoa que ama Deus, serve com alegria ao seu próximo, à sua comunidade, à sua igreja, ama a si próprio, e isso faz com que ela expresse por obras de misericórdia, por bondade, por mansidão, tolerância e prática de obras fé e amor. E tudo que essa pessoa fizer, ela faz em nome
no amor e no poder de Cristo. Então, tudo o que fizermos em nome de Jesus, por amor de Jesus e pelo poder de Cristo na nossa vida. Concluindo, então, amados, a nossa lição, o que a gente aprende? Por que eu quero ser santo? Eu quero ser santo para agradar ao meu Pai. Eu quero ser santo para glorificar a Deus. Eu quero ser santo para que as pessoas conheçam Deus, o Deus que eu prego, o Deus que eu vivo. Pessoas justificadas, que receberam perdão dos pecados, pessoas que aceitaram esse Jesus, devem buscar essa perfeição cristã e viver isso. A gente vê, assim, exemplos maravilhosos de pessoas. Eu queria contar rapidamente aqui a história da senhora Cleonice Fonseca. Cleonice é lá de Cachoeiro Itapemirim, no Espírito Santo. Ela teve seu filho Magno assassinado num assalto, e ela pediu ao delegado para ver os assassinos do filho dela, e ela foi na delegacia. Os rapazes pediram perdão, falaram que mataram o rapaz porque eles estavam sob efeito de droga. Ela abraçou os rapazes, perdoou, e o depoimento dela, ela falou assim: eu tirei um grande peso, e eu não podia negar esse abraço. Eu estou aliviada por ter falado de Deus para aqueles jovens. Então, assim, a gente vê esses pais que passam por esse drama e conseguem perdoar um assassino do filho. Somente pela força do Espírito Santo, um pai consegue viver uma situação dessa, né? Eu tenho um outro caso também no Espírito Santo, que o senhor que teve a filha morta, ele falou assim: ele só matou minha filha, porque ele não conhecia o Deus a quem eu sirvo. Amém? Então, a santificação é um processo para a vida toda. Nós só alcançaremos a plenitude quando estivermos junto com o nosso Pai. E essa santificação é que possibilita viver a vida que é proposta no Evangelho, levar boas novas, né? A vida de Jesus Cristo. E crescer em santidade é um desafio para todos os dias da nossa vida. Nós nunca chegaremos aqui na Terra a essa perfeição, mas nós não devemos desanimar. Nós devemos crescer em santidade, ela tem que ser o alvo da nossa vida. Permitir que o Espírito Santo traga ao nosso coração esse desejo e essa vontade de sermos cada vez mais varões perfeitos. E eu deixo para vocês aí esse versículo aí de Paulo aos Filipenses: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos que prosseguir, amados, olhando para o nosso cantinho que está preparado lá junto do nosso Pai. Lá é o nosso alvo. É para lá que eu estou avançando. É para lá que eu estou caminhando. É lá que eu vou receber o meu prêmio. É lá que é a minha morada eterna, junto de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Maravilhosa lição, né? Que o Senhor possa despertar no nosso coração esse desejo de levarmos uma vida santa, buscando a perfeição cristã, para agradar ao nosso Senhor. E para que o mundo creia. Amém? Que Deus, então, nos abençoe e possa acrescentar aí aos nossos corações a sua palavra.